Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Storytelling TV. O podcast a gente ouve e conta histórias para melhorar a sua história de você que tá assistindo aí a gente. Mais uma vez falando, você é o nosso terceiro convidado dessa mesa. Eu sempre trago convidados excepcionais e muito especiais, mas você é o nosso terceiro para bater esse bate-papo aqui na nossa mesa. E você também tem o poder de convidar outras pessoas para essa nossa mesa de conversa. Então, já desce aqui embaixo, pega esse link e compartilha para no mínimo 5 pessoas que você também quer mudar a mentalidade, como a sua vai ser mudada hoje. Tá bom? Hoje temos mais uma convidada super especial. Ela que é pastora, ela que tem vários livros lançados, mentora, palestrante. Olha, é uma jornada muito incrível para você que quer melhorar os pilares principais da sua vida, que é, que é a sua inteligência emocional, a sua inteligência espiritual. A pessoa que eu trouxe hoje dá aulas sobre isso. Estamos aqui com a Keila Cordeiro. Que Muito bom estar obrigado aqui. por estar aqui, Keila. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Uma mulher extraordinária, uma jornada incrível que você tem. E hoje a gente está aqui para contar grandes histórias suas, que é uma jornada excepcional, uma jornada incrível, Uau. que você tem muito ensinamento, muita bagagem, muitas experiências para transbordar na vida dessa galera que tá aqui. Para mim é um prazer estar aqui, Pedro, com você, principalmente nesse dia. Hoje é 12/12 de 24. 12 é um número muito profético. São 12 portas, Os as apóstolos. entradas de Jerusalém, são 12 apóstolos, e a gente pode ver que quando Jesus multiplicou, né, os peixes e os pães, sobraram 12 cestos e por aí vai. Então hoje é um dia profético nas nossas vidas. Amém. E eu tenho certeza que a nossa história, tudo aquilo que compartilharmos aqui, vai abençoar vidas, vai abençoar você que está nos ouvindo. Você vai entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a tua história não foi escrita por um acaso. Você vai ver até o final desse podcast. Fica com a gente. Ah, aí sim. Keila, se apresenta pro pessoal, fala quem era você, como que tudo começou, de onde você veio, o que que você fazia. Conta pro pessoal quem era a Keila antes de conhecer tudo isso. Pois é, eu nasci no lar evangélico, eu tenho 59 anos, não parece, mas eu tenho. Eu nasci num dia extraordinário, nasci no dia 31 de outubro, que não é o dia da bruxa, porque antes desse dia ser intitulado com, né, Halloween, Aham. bruxa, ele foi um dia que marcou uma era cristã, foi o dia que Martim Lutero decidiu fazer várias reformas. Então eu nasci no dia da Reforma Protestante. Eu sou uma mulher que reforma. Eu sou uma mulher que aonde chega, algo extraordinário tem que acontecer. Eu nasci num lar evangélico, os meus pais são pastores. Eu tenho 2 filhos, um é pastor. Eu tenho 3 netos maravilhosos. Eu tenho 2 noras incríveis. E antes de eu saber quem eu era, eu passei muitos momentos difíceis por não ter a minha inteligência emocional. Sabe, Pietro, quando a pessoa não conhece quem ela é como pessoa, ela se fere por coisas que poderiam ser resolvidas, e o pior, ela sangra em cima de quem não tem culpa. Em questão da identidade também, né? Exato. Todas as vezes que você não sabe quem você é, você vai deixar com que pessoas governem a sua vida. Quando você sabe quem você é, o propósito para o qual você foi chamado, você nunca mais troca o propósito por uma proposta. A proposta fica pequena diante do chamado do propósito. E eu me lembro que no auge da minha vida, eu tive perdas que são perdas irreparáveis. E eu tinha 2 escolhas: ou eu ia continuar na perda, ou eu ia transformar o que me aconteceu para viver uma vida extraordinária. Então eu decidi pegar de todo o meu caos
e transformar a minha vida. Em 2017, eu tive um Ressignificar, surto. né? Ressignificar. Em 2017, eu tive um surto, e nesse surto de identidade, eu resolvi largar tudo. O casamento me deixou, eu perdi praticamente 34 anos de casamento, perdi Uau. ministério, fechei a minha agenda, deixei os meus filhos, larguei quarto período de psicologia, larguei a minha vida como assessora parlamentar ali na cidade de Belo Horizonte. Entrei num avião e fui embora para os Estados Unidos. Era uma fuga. Eu me lembro como hoje que as pessoas falavam para mim: "Você está indo para uma fuga". Eu falava: "Não". E hoje, com Você toda entende que sim, você quis foi uma fugir. fuga. Só que hoje eu tenho esse entendimento que eu não tinha lá. Isso é Co muito louco, cara. Entendeu? É como o Paulo Vieira fala, nas aulas que nós tivemos com ele fala assim, "O que eu não fiz é porque eu não sabia, porque se eu soubesse, eu não teria feito". Então, muitas das coisas que eu não fiz é porque eu não sabia. Mas é inteligente a gente pensar assim: tudo que eu sei hoje é porque eu tive um caminho. É. O caminho Seja do porque erro, você errou, porque você exato. acertou, O porque erro você nos ouviu ajuda alguém errar. muito. O erro nos ajuda a crescer quando você entende que você não pode errar no mesmo erro mais. Uhum. E eu me lembro como hoje eu fui embora para os Estados Unidos, cheguei lá sem dinheiro, sem saber falar inglês. Sem Com nada, nada. nada, Fui com nada. a cara e coragem. E eu não sabia, as pessoas falavam muito que passar ali na imigração era perigoso, É, a e galera lá como é vai que ia pesado. ser. E assim, para mim foi tranquilo, né, as perguntas que foram feitas, eu não sabia falar inglês, o rapaz usou um portunhol lá, eu consegui responder, e ele deixou eu entrar. E aí eu não sabia o que fazer. Eu tinha apenas uma conhecida lá, que falou para mim que os Estados Unidos para mulheres da minha idade, me dava oportunidades de eu trabalhar e eu ia ter que fazer faxina. Falei: "Tudo bem, eu faço faxina, ganhar em dólar, eu faço faxina". E naquela época o dólar estava alto, em 2017, e fomos lá tentar aprender, fazer as faxinas conforme Estados Unidos. Aham. E eu me lembro que logo nos 15 primeiros dias me apareceu a oportunidade de trabalhar num hotel, Ainda como como housekeeping, aham. num hotel na beirada da praia, na cidade de Cocoa Beach, que fica mais ou menos 1 hora e meia de Orlando. E eu fui para lá. Hoje você sabe falar inglês? Não, Não? Mas você aprendeu algumas coisas lá de pouquíssima, porque eu não. fiquei totalmente envolvida com brasileiros. Ah! Eu entrava no serviço muda e saía calada. Ah! Mas o que é interessante, quando eu cheguei na cidade, para eu poder cheguei à noite, e assim, eu não sabia onde eu ia ficar. Aí eu pedi o Uber para poder dar umas 3 voltas, estava tudo fechado, tudo lotado. Eu falei: "E agora?". E eu sabia o hotel que eu ia ter que me apresentar para poder oferecer trabalho. Sim. E eu me lembro que nós rodamos e eu falei: "Moço", com o tradutor, Aham. "Moço, pare nesse hotel". Era o hotel que eu ia no outro dia Sim, sim, me sim, colocar lá sim. como empregada, né, Aham. housekeeping. Olha, eu dormi como hóspede, peguei o melhor hotel, dormi como hóspede, paguei uma diária caríssima. Meu No outro dia, Deus! tomei o melhor café que eu podia, fui no quarto, peguei minhas malas, coloquei lá na recepção e fui até a moça e falei: "Eu quero falar com o coordenador tal, tal", que Aham. era o que ia me receber. Sim. E naquele momento ele olhou para mim, me recebeu e falou assim: "Mas você não veio para trabalhar?". Eu: "Sim". Ele falou: "E o que que você está fazendo com essas malas?". Eu falei: "Eu dormi aqui". Ele: "Como assim?". Eu falei: "Eu paguei uma diária, eu não tinha onde dormir". Então, eu me apresentei como hóspede e acordei como funcionária. Ele me Nossa! ajudou, pegou as minhas malas, deixou no carro dele e eu comecei a trabalhar. Fiquei lá mais ou menos por uns 6 meses e depois eu falei: "Não, eu quero ir para Orlando". E eu fui para Orlando e aí eu consegui um outro trabalho, foi muito bom.
Essa Até situação de você ir para os Estados Unidos, hã. a gente tá em contato com uma outra cultura, com outros costumes, com uma outra língua, em outros lugares, é muito diferente e agrega bastante o nosso emocional, o nosso pessoal, Tudo, tudo. tudo. E acaba enriquecendo o nosso Muito. nosso o nosso, íntimo, sabe. Sim, Eu sei bastante disso porque graças a Deus, a Deus deu uma condição boa para minhas famílias em determinados tempos, pra gente conseguir viajar, né. A gente sempre salvava o dinheirinho suado para o final do ano para conseguir viajar, ter a nosso momento de desfrute em um lugar, em uma viagem que minha mãe sempre sonhou, sempre quis ir. E eu vivi isso desde muito novo, então o impacto que essas culturas, é. estrangeiras Sim, tiveram na minha vida é muito grande. Eu queria saber de você, sim. foi a sua primeira viagem? Não, eu Você co já e como que foi esse impacto estrangeiro pra você? Você conseguiu aprender bastante coisa? sim, o primeiro lugar que eu viajei para fora do Brasil foi em Israel, em Hum. 2000. Em 99 eu fiz um plano dentro de mim que eu queria conhecer Jerusalém. E eu não sabia como eu ia conhecer Jerusalém. E eu me lembro como hoje que eu fui num evento, e lá eu fiz uma oferta de propósito. Eu acredito muito em oferta de propósito. Não é barganha com Deus, Aham. mas a Bíblia fala em Levítico: "Por tudo aquilo que deseja a tua alma, você ofertará". E eu lembro que eu não tinha dinheiro. E eu falei: "Mas eu quero ofertar". Eu tirei os Uhum. únicos pares de brincos de ouro que eu tinha, coloquei dentro do envelope e fui para a fila. Eu estava na cidade de Manaus, lá no Amazonas. Eu fui para a fila e dentro de mim eu ficava assim: "Eu quero ir a Jerusalém, eu quero ir a Israel, eu quero ir a Jerusalém, eu quero, eu quero". Aí eu ofertei. Ficava uma voz assim: "Você vai perder tudo", a outra voz: "Eu vou te levar". Eu preferi acreditar no que eu vou te levar. Ofertei. Voltei para minha cidade de Belo Horizonte e o Espírito Santo me falou: "Arrume as malas". Eu comprei mala nova. O Espírito Santo falou: "Comece a montar o seu enxoval". Comecei a montar o meu enxoval, tirei meu passaporte. Isso aconteceu em outubro de 99. Que o Espírito Santo foi te falando. Exato. Aham. Quando foi em fevereiro, em fevereiro de 2000, teve um congresso, eu Aham. fui de novo, ofertei de novo. Quando foi em junho, teve outro congresso e eu fui. E ofertou de E novo? ofertei de novo. Naquele dia, eu consegui entrar dentro da sala VIP. Das lideranças que estavam lá. Eu Aham. só queria uma imposição de mãos e uma liberação de uma palavra. Quando eu entrei na sala VIP, tinha vários pastores. Quando chegou a Aham. minha vez, o pastor falou: "Olha, minha irmã, eu estou em cima da hora para subir para o palco. O que que você deseja?" Eu falei: "Uma imposição de mãos". "Para quê?" "Porque eu vou a Jerusalém". Ele falou: "É?" Eu falei: "Libera uma palavra sobre mim". Ele falou: "Só isso?" Eu falei: "Só". Ele liberou uma palavra sobre mim. Eu voltei, sentei aonde eu estava, tinha mais de 5.000 pessoas. Quando Uau! começou a palavra, ele foi falar sobre Jerusalém. Ele falou da importância de ir para Jerusalém. No final, ficamos em pé e louvamos a Deus, bandeira de Israel, bandeira do Brasil, e eu chorava. Hã. Pedro, eu chorava, chorava, gritava, chorava, ajoelhava, levantava. E aí ele pegou, todo mundo fica de pé, todo mundo ficou de pé. E de repente ele falou assim: "Quantos creem que vão a Jerusalém?" Eu gritava: "Eu vou, eu vou". Ele me achou no meio da multidão. De 5.000 Ele pessoas. falou: "Esta mulher que está aí, essa irmã, essa pastora", todo mundo, né, olhando e eu também olhando, e eu procurando quem era, Quem né, é a pastora? quem é. E ele olhava e apontava para mim e eu fiz assim, perguntei se era eu, e "Você mesmo". Aí ele disse assim: "Você me pediu uma oração e Deus mandou eu fazer algo, mas me responda, você já tirou seu passaporte?" Eu disse: "Sim". Aí ele disse assim: "O que você gritava na hora que você orava?" "Que eu vou com o senhor na sua equipe para Israel este ano". Ele disse: "Você já arrumou as suas malas?" Eu falei: "Já". Ele falou: "Você fez o seu enxoval?" Eu disse: Tudo "Já". que nossa! Aí ele virou e falou assim: "Então você vai.
Porque quando você me pediu, coloque as mãos sobre a minha cabeça e profetiza, o Espírito Santo me diz, dê a ela a passagem, com tudo pago, porque eu estou enviando ela. Uau! Então, a minha primeira viagem foi para lá. Passando pelo Egito, subindo o Monte Sinai. E eu voltei lá por 6 vezes. Uau! Todas Deus me levou. Caramba! E eu creio que a 7ª vez Deus também vai me levar. Eu Amém. estou aguardando essa 7ª vez. Então eu conheci já, né, a cultura ali de Israel, Aham. conheci Egito, conheci a Itália, conheci já Portugal e fui conhecer os Estados Unidos. Uau! São culturas totalmente diferentes, Uhum. épocas diferentes. A minha estadia aos Estados Unidos era uma fuga para sair debaixo de uma opressão. Então, cada lugar me trouxe, também conheci Amsterdã, também conheci, cada lugar me trouxe uma mudança, mas o aprendizado maior foi nos Estados Unidos, quanto à mudança minha como Interna, pessoa. aham. Pessoa. Sim. Espiritual foi Israel, né? Lógico. Tocar chofar, Aham. adorar junto com eles. Todas foram as festas dos tabernáculos que eu fui, sentar junto com o povo no meio do deserto do Engedi. Foi algo sobrenatural, né? Fazer reafirmações de batismo ali Que no. Andar demais. onde Jesus andou não se compara. É. Tomar a ceia onde possivelmente foi o lugar aí, ali onde Jesus Sim, sentava. sim. Agora, a diferença de ir para Israel, para uma intimidade com Deus, para um conhecimento, totalmente diferente de uma fuga para os Estados Estados Unidos. Unidos. Mas foi nessa fuga que Que eu você pude aprendeu muito com você mesma. me conhecer, que eu pude ouvir alguém falar Keila, porque geralmente era a filha do pastor, a mulher do pastor, Ah, era a pastora, era a apóstola, nunca pelo seu próprio não pelo nome. meu nome. Aí eu comecei a me familiarizar, Keila, eu chamo Keila. Dentro de todo esses títulos Aham. que eram me dados, Ninguém nunca me chamou pelo meu próprio nome. tinha um ser humano chamado Keila. E eu precisava aprender a amar essa pessoa. Eu precisava aprender, permitir essa pessoa errar, a chorar, porque talvez você que está me ouvindo não saiba, mas nós que somos pastores também temos uma alma que chora, uma alma que tem altos e baixos, uma alma que às vezes pensa em desistir e não desiste porque ama ovelhas, ama o propósito. Nós que estamos à frente de um rebanho, também passamos dificuldades com família, passamos necessidades. E o que nos sustenta é saber que o Senhor em nós é a força que nós precisamos para entregar para o rebanho. Então, toda a minha história me trouxe um grande aprendizado. E eu gosto de falar, eu gosto de usar muito isso, que foi lá nos Estados Unidos que eu pude conhecer uma mulher. Eu Ah, e eu eu já falo sei essa sempre história, eu falo sempre mas é muito isso, bom, é muito que bom. que eu conheci uma mulher, que eu me casei com essa mulher, eu me apaixonei por uma mulher. E o que é incrível que essa mulher me ensinou, que eu poderia ser humana, que eu poderia chorar, que eu poderia conquistar sem ser cobrada. Foi incrível. E quando Deus me disse assim: "Filha, está na hora de voltar para o Brasil", foi a minha maior dor, porque eu ia voltar para o lugar da dor. E você deixar a mulher que você Exato. que você se encontrou lá, né. Porque talvez você que está me ouvindo falasse: "Uau, ela casou com a mulher". Sim, eu casei com essa mulher, trouxe essa mulher para o Brasil, e essa mulher está aqui hoje. Eu Ah, casei ninguém comigo. esperava por Eu essa. casei comigo, uma mulher que viveu no anonimato, uma mulher que foi sufocada, uma mulher que não podia ser ela própria. Quando eu descobri quem eu era, quando eu entendi que eu era a imagem e semelhança de Deus, primeiramente, como pessoa, como ser humano, para depois ser vista por Deus com um chamado de pastor, apóstolo, seja o que seja. Olha, o mais importante é saber que Deus me escolheu como filha. Então essa filha voltou para casa. E voltar para casa, Pedro, dói. É. Voltar para o lugar da dor dói. Assim como aquele filho pródigo
Que voltou pra casa, Pegou aham. toda a sua riqueza, gastou. Não tinha problema ele pegar a riqueza. O errado foi como ele gastou aquela riqueza. Mas é interessante que quando ele começou a comer com os porcos, ele falou: "Espera aí, o que que eu estou fazendo aqui? Eu vou voltar para casa do meu pai e eu vou pedir ele que me aceite como servo". Ele sabia que ele era filho, mas ele dentro dele falou: Ele não vai querer mais que eu seja filho, então eu vou pedir para eu ser servo". Que eu fugi de casa. Exato. E a Bíblia diz que ele levantou, ele se posicionou, ele se levantou e disse: "Eu irei". Toda mudança precisa de ter da nossa parte um posicionamento, uma decisão. Uma coisa que eu ouvi do meu pai recente, que trouxe uma clarificação muito maior de alguns acontecimentos da Bíblia, que foi a parte de Lázaro, que se Deus quisesse ele podia fazer tudo na nossa vida, Exato. tudo. Até porque ele criou o mundo, ele criou, o conhecimento, criou o amor, criou os animais. Só que a questão é a seguinte, sobre essa parte de Lázaro, se ele quisesse ele podia ter tirado a pedra. Tudo é Tudo, ter feito tudo. desatado. Tirado a pedra, ele podia ter desatado, ele podia ter feito ele levantar, tudo. Só que ele quis que os homens tirassem a pedra do Exato. caminho. Tivesse uma participação também. Até então, assim, o que meu pai, ele trouxe junto com a minha mãe, é que não dá pra ele precisa e ele quer que a gente haja por conta própria, pra depois ele agir. Exatamente. Tem até uma coisa que o Marçal fala muito, que é uma ele faz uma analogia parecida com a questão do avião. Deus não vai fazer o seu avião subir. Quem vai fazer teu avião decolar é você. Exato, Ele vai fazer ele continuar no trajeto. exato, Deus não vai fazer a sua empresa surgir. Deus vai fazer com que ela cresça e exato, caia nas mãos de pessoas certas, de investidores certos. Então Deus não vai tirar a pedra do exatamente. caminho. Ele vai fazer com que É Lázaro levante. igual o filho pródigo. Ele teve que se posicionar, a Bíblia fala que ele se levantou e decidiu ir: "Vou voltar para a casa do meu pai". Então essa decisão de voltar é interessante, Pedro, porque, ele voltou e disse: "Mesmo se eu for aceito como servo, eu vou ficar". Só que lá tinha o irmão dele, que quando ouviu que ele foi recebido com festa, ele ficou indignado. Como assim? Meu irmão foi embora de Meu irmão casa? foi embora de casa, é recebido com festa, e ele fala assim, que ele chegou para o pai dele e disse assim: "Pai, eu te servi o tempo todo como servo". Olha para você ver, ele não se sentia filho. "Eu te servi o tempo todo como servo, o senhor nunca pediu para matar nada ao meu respeito. E o meu irmão, que vai embora, é recebido como filho". Muitas vezes nós somos assim. Nós estamos Saber se den enxergar. exato. Dentro da casa, nós não nos sentimos como filhos. Nós estamos dentro da casa e nos sentimos como servo. Mas aquele filho pródigo, ele voltou e disse: "Mesmo que eu não possa mais ser filho, eu quero ser servo". Então estava trocado os papéis. Então esse posicionamento de voltar para o lugar da dor, E eu essa quero saber uma decisão coisa que de voltar dói, dó dói. Voltar para o lugar da dor, já fala lugar da aham. dor, dói. E eu quero saber uma coisa, Keila, quando você teve essa clarificação de que você teve que voltar para o lugar da dor, que você conseguiu se reencontrar, conseguiu ter um relacionamento mais próximo com você mesma, se descobrir, se permitir ter um relacionamento com você, o que que você fez para mudar a sua mentalidade, para mudar o jeito que você pensava, para realmente ativar a sua identidade quando você estava aqui? Quando que você começou a buscar novos ambientes, a entender sobre ainda mais sobre a palavra, sobre inteligência emocional, sobre todo esse mundo que você vive hoje? Olha, o que é interessante, que eu tinha a inteligência espiritual, mas me faltava a inteligência emocional. Quando eu voltei para o Brasil, o que que eu fiz? Eu fui para o método CIS, do Paulo Vieira. Mergulhei no método CIS, queria matar o Paulo Vieira, porque ele falava que cada um tinha a vida que merecia, e eu queria matar aquele homem, que eu falava: "Que vida que merecia? Ele não conhece a minha vida". Mas no segundo dia eu entendi
que somente nós podemos sair daquele lugar que nós estamos presos. Enquanto eu estou ali, eu tenho a vida que eu mereço, a vida que eu suporto ter. E aí eu entrei Vida que ali eu sempre batalhei pra exatamente. ter. Eu entrei Isso ali, é muito real. mergulhei, peguei todas as minhas, economias, todas as minhas moedas. Pedro, eu joguei todas as minhas moedas na inteligência emocional. Deixa eu só falar uma coisa com ela rapidinho. Tá. Uma coisa que muitas pessoas que vieram aqui antes, que falaram sobre a própria vida, sobre a própria história, falaram uma coisa que inclusive você acabou de falar, é a questão do all-in. Sim, Você deu o seu tudo na o inteligência tudo. emocional para poder aprender e sair de onde você estava, porque você teve conhecimento para isso. Outras pessoas deram all-in na empresa, deram de tudo para crescer o negócio. Outras pessoas deram all-in nelas mesmas, para se acreditar ainda mais, que para ter um relacionamento muito mais íntimo com elas mesmas, realmente ativar a identidade. E isso pega muito. Exato, Dar o all-in. E eu acredito que dar o all-in a algo é quando você se vê como ele te vê. exato, A máquina que você é, o potencial que você sempre teve, só que estava adormecido. E dar o all-in é você entender, primeiramente, quem você é, sua identidade, saber do potencial gigantesco que você tem e fazer por onde fazer alguma coisa para exercitar esse aprendizado, esse potencial, esse propósito para abençoar outras pessoas. exatamente. E esse all-in, eu sempre vivi de all-in. No tanto que eu moro hoje em São Paulo por causa de mais de uma all-in, né. Eu me lembro como hoje, eu lancei tudo na inteligência emocional linkada com a inteligência espiritual. Uhum. Eu não troquei uma coisa pela outra, Sim. mas eu fortaleci quem eu era. Então quando eu comecei a ler a Bíblia, eu já lia com outros olhos, eu sabia que aquela palavra era para mim. Eu sabia que quando a Bíblia estava dizendo que nós somos, você é mais que vencedor, eu falar: "Opa, eu não sou só vencedor, eu sou muito mais que vencedor, eu tenho mais". Aí eu comecei a ter uma clarificação incrível, Muito maior. muito maior. Uhum. Foi quando surgiu esse primeiro livro meu, que eu escrevi. Já vamos falar sobre todos eles. Eu preparei um momentinho. Ai, nossa! Nesse all-in que eu dei para poder me tornar master coach e todos os outros cursos da Você Febracis, assiste? que surgiu o convite para escrever juntamente com mais 30 autores esse livro. E olha para você ver, e eu comecei a ter essa mudança de mentalidade, as pessoas começaram a ver que eu saí, quando eu cheguei eu entrei numa depressão, quando eu cheguei para o lugar da dor, Sim, sim. porque ninguém me queria. Igreja nenhuma queria me aceitar, uma pastora que abandonou tudo e foi embora. Teve um homem, e ele vai ser honrado sempre que eu puder, pastor Jorge Linhares, pastor Jorge Linhares, Igreja Batista Getsemane de Belo Horizonte. Foi o meu pai espiritual, e eu quero agradecer a Deus pela vida dele nesse podcast. Ele me recebeu, abriu a porta da igreja e disse para mim: "A unção sobre ti é irrevogável. Todos os erros da sua vida não pode apagar ou tirar a unção de Deus sobre você". Me Uau! acolheu como filha, me deu um trabalho, eu tinha um programa de rádio todas as tardes. Eu Era amo comunicadora. amo público. Eu tinha meu programa de rádio, eu tinha a mesa, eu mesmo fazia todo o funcionamento da mesa. Eu me sentia totalmente entregue. Então eu fiz o quê? O meu púlpito passou a ser uma igreja. E eu fui restaurada. Uau! E um belo dia Deus me disse: "Filha, está na hora de sair da zona de conforto". Aí veio o covid, eu Hã. peguei os primeiros covids, eu peguei, fiquei trancada no quarto sem poder ter contato com ninguém, porque os meus pais são idosos, Aham. e naquele quarto fechado por quase 40 dias, uma bela noite, eu acordei, eu perdi o sono, Aham. muita dores no corpo, eu vou para o YouTube, deixa eu ver o que que tem ali de novo, 4 e pouco da manhã, Ah, eu valeu. abro. Tinha alguém talvez que tinha pago um tráfico paga, de repente aparece na minha telinha, Pablo Mar tome, cabelo meio bagunçado, ele estava meio careca, querendo fazer aí
semblante, cara de sono, cuidar da sua vida. Eu falei: "Cara louco". Falei: "Cara, não gostei desse negócio. Parece meio herege, vai cuidar da sua vida e tal, tá". Comecei a ouvir ele, e as palavras dele foram entrando dentro de mim, Foi aí e foi a conexão da inteligência emocional e espiritual. inteligência emocional e o entendimento de tudo aquilo. Uau. E no primeiro dia que eu entrei, eu senti que uma leoa despertou, e eu escrevi nos comentários, nós éramos naquela época poucos, nós éramos uns 10.000 só, era Isso era pouquinho, pouco, isso era era pouco. pouquinho naquela época, em vista do que ele é hoje. É. Então eu peguei o começo, eu falo: "Gente, eu no meio daquela multidão, eu tive o Pablo só para mim, ali, no meio de 10.000 pessoas". E eu escrevi: "Acordou a leoa". A nossa conexão foi tão forte, que na hora que eu escrevi, imediatamente ele puxou e falou: "Olha aí a Keila Cordeiro, acordou a leoa". Aí ele virou para mim e falou assim: "Acordou a leoa, então agora é hora de você cuidar de você, vai cuidar da sua vida. Saia da religiosidade, quebra vínculos religiosos, porque Deus tem mais coisa para você. Você não está entendendo? Você acordou, leoa. Uau. Acorda, vai cuidar da sua vida". Naquele dia, eu comecei a chorar, eu falei: "Eu tenho que cuidar da minha vida". E Uma eu, das únicas pessoas que entende essa sabe, frase, né. eu quero Nossa. cuidar da minha vida. Eu quero ir embora daqui, eu quero cuidar da minha vida, eu não posso ficar fechada aqui. Esse Covid tem que sair, aí eu comecei a mudar a minha vida. Todos os dias, 4h59, eu estava ali. Isso vem muito do que tá escrito também, né. A Exato. única tá em Provérbios, né, a única, eh, a questão do enfermo que tá escrito. O enfermo, ele só consegue sair da cama se ele se enxerga curado. Exato. Se não, não vai. Não tem como. Não é questão de remédio, não é questão e enfermo, eu não quero dizer só no caso daquele que estava com covid. Se você tá com alguma doença emocional, depressão, se você tá, se sentindo mal, se você tá se sentindo indisposto, você tá enfermo. E o processo natural da vida, você vai chegar enfermo algumas vezes na sua casa, Sim, no trabalho. Não é toda hora que a gente tá bem. Mas a gente precisa cuidar da nossa própria vida exato. pra, ok, respeitar esse momento, porque precisa ter. Sim, Ninguém é de ferro, exato, ninguém é perfeito, exato, só ele. exato. Ninguém é blindado o tempo inteiro. Ninguém é herói. Então, respeitar esse momento não pode durar uma eternidade e sair de lá. Isso aconteceu muito Exatamente. comigo também. E é bom, né. Grandes. É bom quando a gente sai de Gente, é lá. libertador, porque É, aí, o que que eu fiz? Eu logo já fui ser 10 em 1, né, eu fui 10, eu sou 33, né. na gente também. É, eu saí, fui querer ser 10 em 1 todas as manhãs, comprei os cursos e comecei a levantar, tomar banho gelado, aquela coisa toda. A minha família falou assim: "Pronto, o Que tá Covid o acontecendo? Covid fez ela ficar louca, ela enlouqueceu". Correu o cérebro. Gente, aconteceu alguma coisa, aí eu peguei e chamei meu pai: "Pai, só tenho que ouvir o Pablo Marçal". Aí ele falou: "Filha, esse homem é de Deus mesmo, nunca vi por esse lado", e meu pai anotando, eu falei: "Opa, mais um". E eu Nossa! saí do caixão e queria tirar todo mundo do caixão, e foi aquela loucura. Até o dia que eu falei: "Eu tenho que sair agora da minha zona de conforto. Vou para a Alphaville aprender tudo sobre marketing digital". E foi aí que você entendeu que todo o conhecimento que você absorveu, você poderia transbordar Exato. através dos seus livros e da sua Exatamente, mentoria? exatamente. Mas olha para você Ah! ver, até esse ponto, até eu entender isso, eu só tinha escrito um livro, já Uhum. são 5 em coparticipação. O Uau. Que que eu fiz? Eu peguei a dei um tchau, agora já estava com os meus filhos restituídos, Uhum. né, o amor dos meus filhos já estava comigo novamente, Sim. eu já tinha uma neta, papai e mamãe, eu já estava resolvida ministerialmente, eu tinha um pastor que me dava cobertura. Falei: "Agora eu tenho que ir, mas agora eu não vou fugida". E o que que eu pensei? Vou morar em Alphaville. Eu não conhecia ninguém aqui, Não conhecia nada, não nada. sabia de Eu nada, só nasci veio. em São Paulo, mas eu não ia para minha família, eu ia vir exatamente para Alphaville. Uau. O Que que eu fiz? Aluguei um quarto, na época um quarto quase R$ 2.200, um quarto.
Coloquei, Você contou. coloquei as minhas coisas dentro de 3 malas e vim para cá. Fiquei morando ali no condomínio 5. Depois eu falei: "Não, eu preciso de mais, eu tenho que estar mais no centro de Alphaville". Eu vim morar aqui no Boultry, Aham. fui morar num quarto de hotel, e naquele dia estava acontecendo uma palestra do Pablo Marçal, passei meu cartão, deixei minhas coisas dentro do hotel e fui para a palestra, e cheguei lá e ainda perguntei: "Pablo, o que você fala, que conselho você dá para alguém que largou tudo?" Tem isso no YouTube. Aham. Larguei tudo em Belo Horizonte, passei o meu cartão ali no hotel e eu vim para cá. Então foi o meu all-in. Aí ele falou: "Largou tudo mesmo?" Eu falei: "Larguei". Ele falou: "Então largou o medo, o vitimismo?" Eu falei: "Sim, largou tudo". Ele falou: "Então eu vou te falar uma coisa, você fez exatamente o que tinha a ser feito". E aí ele falou que ele estava lendo um livro, me parece que de Napoleão Hills, e lá o Napoleão fala que pegou todo o dinheiro dele para uma noite de conexão em um hotel, e foi a virada da vida dele. Ele falou assim: "Foi isso que você fez". Tudo é movido por all-in. Tudo é movido. E naquela noite eu recebi mais impulso, então eu comecei a dar mentoria, comecei a trazer mulheres que queriam ser mentoreadas por mim para ficar 3 dias comigo no hotel. E ali nós orávamos, fazíamos quebra de maldição, fazíamos aprendizado na área emocional. Escrevi este outro livro meu, Ativação, com mais 15 Mostra pra mulheres. câmera aqui. Aqui, Ativação, com mais 15 mulheres. Lancei ele aqui em Alphaville. Esse livro também foi lançado lá no resort. A coordenadora desse livro é a Elizabeth, que me chamou para estar com ela. Foi incrível. Prefaciado pela Isso, Elis Freitas. exatamente. Depois desse livro, veio esse querido livro aqui, O Movimento 459, que o prefácio dele é do Pablo Marçal. Aqui Ah, são amigos que se conheceram às 4h59, cada um contando a sua história. Depois desse livro, eu contei a minha história aqui. Covid, uma conexão. O que aconteceu na conexão do Covid? Foi aqui que eu conheci o meu atual esposo. Foi na ah, Covid. E aqui eu conto um pouco dessa história, que Deus pode transformar maldição em bênção. uau. Hoje eu sou casada, dia 9 nós completamos 2 anos e 8 meses de Que casadas, e eu demais! conto um pouco da minha história aqui. E E esse por mês eu último, lancei o meu livro como Mulheres coordenadora Mulheres Extraordinárias. Extraordinárias. Aqui são 11 histórias marcantes. E aqui diz assim: histórias reais de mulheres que sobreviveram aos seus maiores caos, aos seus maiores naufrágios e se tornaram um oásis para Uau. outras mulheres. Então, são histórias que curam. Deixa eu dizer uma coisa para você, mulher que está me ouvindo. A sua maior dor é a cura de outras mulheres. A sua maior dor, quando você se permite ser sarada, curada, quando você permite que o Espírito Santo te mostre que você aprendeu e que você precisa prosseguir e não parar, você vai curar outras mulheres. Esse livro são 11 histórias de mulheres que decidiram fazer do seu caos o oásis para outras mulheres. E no final deste livro tem um capítulo que está em branco, que eu deixei para aquelas mulheres que adquirirem um livro, escreverem a sua própria história. Eu não sei como é a sua história, mas eu sei que ela tem começo, meio e fim. Deus não ia permitir que você viesse existir com uma história totalmente inacabada. A sua história tem um fim. E você pode me dizer, apóstolo, como eu vou saber dessa história? Quanto mais íntimo de Deus, mais você se torna o gestor da sua própria história. Quanto Uau. mais intimidade com Deus, mais você vai entender o que o Criador escreveu ao seu respeito. Eu somente sei a minha história quando eu consigo ter intimidade com aquele que editou a minha história. Uau. Então, querido, eu vim aqui e eu me lembro que quando eu falei para o Pablo Marçal da minha história, Aham. ele falou: Keila, vai em frente. E um dia eu estava aqui, juntamente com meu esposo, fomos em uma palestra ali na plataforma, e Deus me disse: leva o teu chofar. Porque foi esse chofar que eu acordei o Pablo Marçal.
em uma reunião que nós tivemos No de resort. todos que estavam fazendo parte do 10 e 1. Vamos Eu falar cheguei disso. lá. Vamos Ai, falar vamos disso, porque falar tem disso. que Eu ser. amo essa parte. A Keila toca um chofar. Ela toca um chofar. Pra quem não conhece o chofar, a gente tava tendo essa conversa antes da gente começar o nosso podcast. Ele é um chifre de um De um cordeiro, carneiro, de um um carneiro. carneiro. É diferente de um berrante. Berrante é de boi, vaca. E o chofar foi até pesquisar pra ter um pouco mais de prioridade quando chegar pra mim, né, no podcast. Chofar é totalmente ligado à religião. A parte é Deus, para ser mais específico. A parte não se prender na religião, Sim. A mas costumes aham, judaicos. a parte do boi é outra história. A Keila, ela tava lá na casa de Tal 2, Não, eu fui para o evento dos 459. mas Era também tava lá reunião. mas Não, também tá no eu 2? estava me lançando para estar. Mas Ah, esse evento foi todos que estavam fazendo 10 e 1. aham. Nos reunimos, foi a primeira vez que ele abriu o resort. Aí depois teve Exato. a questão do 2, você tava lá. Exato, Tá, tocando então vamos lá. chofar. A Keila, ela tocou o chofar acordando o Marçal antes e durante o La Casa 2. Cara, eu quero te falar, antes da gente entrar nessa questão do chofar com o Pablo. Como que um chofar foi parar na tua mão e qual que é o grande significado que você tem por esse chofar? Porque você leva ele pra todo canto. Exato. Eu não trouxe aqui, foi até proposital, vamos dizer assim, né? Porque eu vou voltar de novo só para tocar ele. Ah! Mas ele tem uma história. Primeiro é o seguinte, não houve uma participação no La Casa, Sim, propriamente. sim, Houve uma sim. participação dentro do 459, ok? E eu toquei esse chofar. O que que aconteceu com o toque do chofar? Quando eu fui para Israel, eu já conhecia sobre a história do toque do chofar. A Bíblia fala que quando o povo estava no deserto, o que unia o povo a uma assembleia, que eles iam ter alguma reunião, era o toque do chofar. Hum, Era muitas pessoas. E a Bíblia fala que cada um tocava o chofar chamando o povo ou para uma celebração aham. ou para uma adoração. Por exemplo, quando foi derrubar as muralhas de Jericó, a Bíblia fala que eles rodeavam 7 vezes a muralha e depois tocavam umas trombetas. Que trombetas? O Chofar. chofar. Quando a Bíblia fala e ungiram o rei com o chifre, com o chofar. Então, foi Sempre dessa tem muitos sempre significados. Aham. tem. Então, eu fui a Jerusalém, comprei o meu chofar e comecei a tranar. E toquei o meu chofar. E eu tenho uma história muito interessante, que quando eu estava voltando com o meu chofar, nós tivemos uma pausa ali na Itália, nós paramos Uhum. em Milão, para poder fazermos uma mudança de voo. E quando eu estava passando pela imigração, eles me puxaram. O chofar estava nas minhas Nas suas costas. costas. Achou que era alguma coisa. Achei, e eles acharam estranho e me levaram para uma salinha e começaram a falar comigo em inglês, eu não sabia Você não inglês. sabe. Depois começaram a falar em espanhol, começaram a falar em italiano, Mais ou pior menos. ainda, eu não sabia mais nada. Aham. E eu comecei a orar. E eles cheiravam o chofar como ele era novo, ainda tinha cheiro, cheiro de carne. Ah, Carne podre, ainda sim, tinha mau sim. cheiro, que ele não tinha sido trabalhado. Aham. E eles cheiravam e falavam alguma coisa, eu falava: "Espírito Santo, o que que ele está dizendo?". E eu entendia que eu tinha matado um animal. De repente entraram dentro da sala uns policiais com um chapéu grande, eu falei: "Pronto, é a polícia que que proteção animal", eu falei: Ah, "Pronto, eu tô presa". ah. E ninguém, nós éramos mais ou menos umas 100 pessoas na caravana, ninguém entrou comigo lá, nem o líder da caravana. Eu fiquei sozinha. Eu fui colocada ali, tipo, pra poder ser o disfarce para que os outros passassem com o seu chofar. Só eu fiquei. Todo mundo tinha Todo um? mundo tinha chofar, na mala e tal. Só que como eu sou baixinha, então as minhas malas pequenas, eu coloquei o chofar aqui, então ficou visível nas costas. Coloquei ele No dentro do suporte dele, e para poder falar com eles que eu não tinha matado um bicho. Aí eu comecei a orar: "Espírito Santo, me Meu dá discernimento, vou Jesus. ficar presa". E o outro voo ia sair e eu na salinha.
E eles falando, falando, e falavam, e eu cheirava, e falava que matou, e com documento. Falei, meu Deus. Aí eu lembrei, quando eu fui a Bogotá, quando eu conheci a Colômbia. Eu lembro que uma mulher chegou e falou pra mim assim: regalo pra ti. E me deu um presente. Na hora eu falei: regalo. Então eu vou falar que isso aqui é um regalo. Aí eu peguei e falei: regalo! Aí eles olharam: regalo eu. Yes! Aí eu falei em inglês: Ah, yes! Regalo. Aí eles falaram assim: regalo eu. Instrumento musicale. ah. Saiu. Regalo, instrumento musicale. Aí eles falaram comigo na língua deles lá, né? Que era pra eu tocar. Aí você tocou a trombeta. Aí eu toquei. Toquei, mas toquei alto. Alto, fui tocando, e eles stop! E eu. Agora vocês vão ter que me ouvir. Ah, Uma sala pequenininha, e eles stop! Aí veio um policial, bateu a mão assim no sofá, tirou ele da minha. Não, stop! Aí eu. Ok, ok. Aí ele pegou e me entregou meus documentos, abriu a porta e fez eu sair. Quando eu saí, a turma estava rindo, o povo sentava no chão. E eu falei nossa. assim: tudo bem, vocês estão rindo de mim, mas ninguém tocou o toque profético como eu toquei. Essa nação vai me trazer para eu pregar nela. Uau. Menos de um ano eu estava lá pregando. Nossa! E foi esse chofar que eu fui na palestra, achei que eu ia chegar lá, ia só tocar, o Espírito Santo falou assim: dá ele pro Pablo Marçal. Nossa. Eu olhei pro meu chofar, comecei a chorar, meu esposo falou: "O que foi?" Eu chorava, abraçava, porque nas minhas noites solitárias eu dormia agarrada no meu chofar. Ah. E eu falei: "Eu vou dar o meu chofar". Deus disse: "Dá", porque é um momento profético na vida dele. Ele é um chofar para as nações, para o Brasil Uau. e para as nações. E tem tudo gravado, eu subi, entreguei para ele. Ele falou: "Toca igual berrante", eu falei: "Mais ou menos". Ele: "Como é que faz com a boca?". E ele tentava tocar, de repente ele tocou e o som saiu. E ele ficou com o chofar. Eu abençoei a vida dele. Então, muitas das vezes, nós queremos guardar o nosso som profético só para nós. Eu quero te perguntar, você que está me ouvindo, qual é o som profético que você tem guardado só para você? E que é hora de você tocar para outras nações, para outras pessoas. Qual é a história que você tem, que você foi curado, restaurado e você segura essa história até hoje com você? Chegou a hora de você contar a sua história. Chegou a hora de você entender que Deus te separou para fazer a diferença na terra. A sua história não foi para ficar guardada. A sua Uau. história foi para liberar cura e vida para outras pessoas. E até hoje, esse chofar está com ele. Eu não sei, já tenho outro, né? A igreja que Deus me deu a bênção de estar pastoreando agora, juntamente com meu esposo, uma igreja que Deus me deu nas mãos, que eu estou ajudando ela agora em crescimento. Lá tinha um chofar, é o chofar que eu toco hoje. Então, Deus, ele não te leva para lugares aonde a graça dele não possa ir. Amém. Todos os caminhos que Deus nos permite passar, nós temos que tirar aprendizado. Tem ali um A tudo código. dai graças. Exato. Tem ali uma história, tem ali um aprendizado. Então, quem eu sou hoje tem muito a ver com todos os all-ins que eu decidi dar na minha vida. E muitas das vezes pessoas não conseguem chegar a outros patamares porque não estão dispostos a perderem algumas coisas. A Bíblia diz, Pedro, que uma certa vez Deus falou assim para Abrão: Uhum. Abrão, Abrão. Abrão, Por enquanto, Abrão. sai da tua terra e da tua parentela e vai para o Sai da lugar sua que eu vou te parentela. mostrar. Ele fez igualzinho Deus falou, só que ele cometeu um pequeno erro. Ele levou o sobrinho dele, Ló, com ele. Não era. Era pra ele ter ido sozinho. Enquanto ele caminhou com Ló, Deus não mostrou para ele as promessas que tinha para ele. Muitas das vezes você que está nos assistindo não entende porque até hoje não se cumpriram algumas promessas ditas na sua vida. Possivelmente você está com algum Ló que está sendo a causa de você estar sendo impedido
de ter a bênção de Deus. E a Bíblia diz que chegou uma hora que os pastores de Ló começaram a brigar. Ló chegou para ele e falou: "Tio, eu vou ter que ir embora". O tio Ah, falou: "Tudo bem, escolhe aonde você quer ir". Ele poderia ter falado: "Tio, escolhe para mim", mas não, ele olhou e a Bíblia diz que ele olhou as campinas, ele falou: "Quero ir para aquela campina verde". O tio falou: "Pode ir". E naquele dia que ele foi, a Bíblia é incrível. E naquele dia, depois que Ló foi embora, Deus chamou Abrão e disse para ele: "Olha para os céus, você pode contar as estrelas? Não, assim será a sua descendência. Olha para a areia do mar, você pode contar? Ele: "Não, os grãos. assim será a sua descendência". Ei, por que será que só depois que Ló foi embora que Deus mostrou as promessas? Porque foi uma ordem que ele não tinha cumprido. Exato. Enquanto nós permanecermos com os Lós nas nossas vidas, Deus não vai mostrar as terras prometidas que Ele tem para nós. Mas eu quero te dizer uma coisa: ai, 2024 ainda não acabou. E a gente pode construir algo. A gente pode terminar um 2024 com uma excelência de história e entrarmos 2025 Amém. em um novo patamar. Para nós, da igreja do qual eu tenho pastoreado hoje, a comunidade apostólica, celeiro do reino, 2025 será o ano da colheita. Amém. Até aquilo que nós não semeamos. Sabia que você pode semear até aquilo que você não plantou? Quantas árvores nascem, as pessoas falam: "Eu não plantei esse pé de jabuticaba", mas um passarinho comeu uma jabuticaba, foi lá no seu quintal, fez as necessidades no seu quintal, Hã. a terra cobriu ali e ali tinha uma semente, e você começa a colher daquilo que nem você plantou. Eu profetizo sobre a sua vida, Amém. Pietro, querido, jovem que realmente decidiu viver o plano de Deus na terra, que 2025 você também vai colher até aquilo que você não plantou. Amém. Deus vai te honrar com uma colheita extraordinária. Amém. Todas as vezes que nós estamos dispostos ao all-in de Deus, Ele está disposto ao all-in dele para nós também. Amém. É uma, é uma troca que Ele faz conosco. E é Obrigado, Keila. muito bom estar aqui. Saber que hoje Keila Cordeiro Martínez, até um nome foi acrescentado. Todas as vezes que Deus quer fazer uma mudança na nossa história, Ele te acrescenta um entendimento do teu nome. E é o que Deus está fazendo conosco. Amém. É o que Deus vai fazer com você que está nos assistindo. Um all-in que vai te trazer mudança, até mesmo de nome, personalidade, história. E não se preocupe com o que você se perdeu. Se você se conectar com a fonte, você vai conquistar aquilo que você jamais pensou que poderia chegar até você. Uau. Keila, pra gente finalizar esse podcast, Ah, estamos acabando, ah. mas tem só 2 perguntinhas rápidas que eu quero fazer pra você, Pode fazer. que eu preparei, que é sempre uma parte prática do nosso podcast, que eu sinto que sempre deve ter. Eu quero te perguntar, um passo a passo, 3 dicas, 3 melhores dicas que você tem, estratégias que você tem pra melhorar a inteligência emocional e espiritual na prática, rapidinho, para o pessoal lá de casa. Ok. Na prática, nunca queira agradar alguém. Nunca espere elogios de pessoas. Nunca se coloque em um posicionamento para avançar dependendo de ideias, de falas de outra pessoa, de opiniões de outras pessoas. Aquele que E mais elogio cai na primeira exatamente. crítica. O que você precisa conectar com Deus e saber quem é você. Isso é incrível. Quanto mais íntimo de Deus, mais fácil de compreender a história que ele escreveu ao teu respeito. E a última pergunta, o quanto que a inteligência emocional e a espiritual mudam a nossa vida? Ok, a Bíblia diz assim em Romanos 12:2: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quer dizer, a transformação vem pela renovação da mente. Se eu consigo renovar a mente, tudo começa na mente.
Se eu consigo renovar a mente com todos aqueles ensinamentos que a Bíblia já deixou sobre mim, dizendo quem eu sou imagem e semelhança do Criador, dizendo que eu sou mais que vencedor, dizendo que eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, dizendo que eu não devo me lembrar mais das coisas que se passaram, eis que tudo se faz novo. Quando eu tenho esta mudança de mente, a transformação acontece. A intimidade com Deus muda a minha mente e transforma a minha vida. Amém. É isso. Keila, muito, muito, muito obrigado Obrigada a você, pelo nosso meu querido. podcast. Obrigado por você ter sido luz e sal nesse episódio. Obrigado por você sempre abrir sua boca, por você abençoar outras vidas, por você ter me abençoado. Obrigado por você ter compartilhado hoje as suas experiências de vida, seus ensinamentos com o pessoal. E pra gente finalizar com chave de ouro, entrega uma mensagem final pra quem tá nos assistindo. Entrego. Em Isaías 43 diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, porque eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Hoje eu quero te dizer uma coisa: existe uma coisa nova saindo à luz. Deixe o passado no passado e olhe para o futuro, porque somente com esta clareza de aceitar que Deus tem coisas novas para você, você vai conseguir viver o novo de Deus. Então, deixe o passado no passado, porque eis que o novo de Deus está saindo à luz. Uau! Essa foi a Keila Cordeiro. Espero que você tenha aprendido muito nesse podcast, nesse episódio. Que você tenha absorvido muita coisa, que você tenha anotado, mas principalmente colocar tudo isso em prática. Fechou? Um beijo no seu coração e até o próximo episódio. Falou!